A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo, pelas ondas do divulgar.net. Para acessar a gente, ouvir os nossos programas anteriores, basta acessar a gente no nosso canal no YouTube, programa O que é o Espiritismo, ou nas nossas redes sociais, fazendo uma busca por Divulgar Doutrina Espírita. Bom, gente, o nosso programa de hoje está aqui recheado, né, de convidados hoje. Realmente o grupo Divulgar veio aqui em peso para o estúdio e nós hoje vamos conversar sobre antipatias gratuitas, né? Quem, afinal de contas, não tem uma pessoa que você olhou a primeira vez, não foi muito com a cara dessa pessoa, ou então alguém que você olhou e de primeira já teve aquela simpatia, aquela coisa de, meu Deus, como eu gosto, que identificação que eu tenho com essa pessoa. Pois esse é o nosso tema de hoje. E antes da gente começar o nosso programa, a gente vai, como sempre, começar através do nosso momento de reflexão, com a mensagem Não Julgueis o Teu Irmão, do André Luiz. Ouça agora, momento de reflexão. Não julgues teu irmão. Amigo, examina o trabalho que desempenhas. Analisa a própria conduta. Observa os atos que te definem. Vigia as palavras que proferes. Aprimora os pensamentos que emites. Pondera as responsabilidades que recebeste. Aperfeiçoa os próprios sentimentos. Relaciona as faltas em que, porventura, incorreste. Arrola os pontos fracos da própria personalidade. Inventaria os débitos em que te inseriste. Sê o investigador de ti mesmo, o defensor do próprio coração, o guarda da tua mente. Mas se não detens contigo a função do juiz, chamado à cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Estamos de volta, então, aqui ao nosso estúdio, hoje com participações mega especiais. Vou dizer aqui todo mundo que está no estúdio, que vai fazer participação. A gente está aqui com o Souza. Aí agora você fala. Boa tarde. Vamos participar aqui, ó. As antipatias começaram. Estamos aqui com a Irineia, que vai participar hoje pela primeira vez do programa. Oi, boa tarde. Nossa querida Anunciação. Olá, boa tarde a todos. É gratificante estar mais uma vez com a equipe e com vocês aí do outro lado. E nossa querida Tati. Boa tarde a todos e vamos lá. Vamos, mas antes, né, da gente terminar as apresentações, a gente queria destacar uma participação mega especial de alguém que tá lá em Palmelo, no Goiás, mas tá aqui ligado com a gente, vai fazer uma participação hoje durante o nosso programa, que é o nosso querido Brito. Dê um alô aí pros nossos ouvintes, Brito. Muito boa tarde a todos os meus queridos ouvintes, estou com saudade de vocês. E hoje interessante, né? Falarmos de antipatia quando todos vocês me estão simpáticos até demais, porque moram no meu coração. Mas é de antipatia que vamos falar. Verdade. Então vamos de acordo com a visão espírita. Mas olha, Brito, vamos ver se até o final desse programa as simpatias vão permanecer, viu? Porque a depender aqui do andamento vai sobrar para alguém. Gente, pra gente começar aqui esse nosso bate-papo, antes da gente falar sobre o que seriam as antipatias, eu tenho uma pergunta. Vou começar aqui a estrear as nossas perguntas de hoje. Todo mundo aqui foi simpático de cara um com o outro? Vamos lembrar aqui de como vocês se conheceram.
Souza, tu foi de cara com a tua cunhada quando conheceu ela? Porque a Anunciação, gente, pra quem não sabe, é a cunhada do Souza. Me conte aí, que relação de cunhada é meio tumultuada. Olha, verdadeiramente a gente nunca teve assim nenhum tipo de antipatia, não. Eu conheci tanto ela quanto a Irineia na Casa Espírita, na Emmanuel. Aí na Casa Espírita a pessoa já tá mais mansa, né? Aí já não tem Mas muita... isso não significa dizer que lá a gente não tem as nossas antipatias, não. Verdade. A gente tem sim as nossas antipatias. E como? E a gente está trabalhando para ver se melhora essa situação, não é não, Brito? E que já vem de alguma temporada, não é de agora. Brito, tu foi Brito. com a cara desse povo, assim, fácil? É interessante porque antes de falar de antipatia, esse grupo divulgar deve realmente falar sobre simpatia, porque foi um grupo que foi atraído para esse trabalho e um grupo simpático, porque seria muito difícil nós iniciarmos um trabalho como é o trabalho de divulgar, que é um trabalho tão importante, se nós tivéssemos entre nós essas antipatias. Não, muito pelo contrário, esse grupo ele já foi formado, idealizado na espiritualidade justamente porque são simpáticos uns aos outros, a ponto de vez em quando chamar, tutucar o outro e tal, e nós não nos ofendermos com isso, muito pelo contrário, estamos sempre abertos à crítica, porque é um grupo unido pela simpatia, pela afinidade, porque é um grupo que já estava formado ou planejado na espiritualidade para fazer esse trabalho. Então, eu acredito que todos nós somos simpáticos, foi a simpatia que nos atraiu para formar esse grupo divulgar. Agora, antipatia, eu acredito sinceramente que nesse grupo não tem. Será? Vamos descobrir aí quando o primeiro sair. Odeio a todos. Olha, inclusive eu queria registrar que o nosso grupo, né, do WhatsApp, que todo trabalho hoje tem um grupo de WhatsApp e a gente não é diferente. E no grupo, quando a gente falou que o tema a ser debatido seria esse, o Souza colocou essa frase pra mim, né, sobre uma coisa que eu respondi. Ele disse que me odiava. E para essa fala dele com a Duna, justo com o que o Brito tá comentando, né? Com que certeza. a gente se gosta tanto que mesmo ele dizendo uma frase como essa não me ofendeu em nada. Eu disse, mentira, menina, isso é fake news e tal. A gente vai levando na esportiva porque a gente sabe que o sentimento não corresponde à frase dita, né? Então você vai começando a levar também para esse lado. Então, muitas das vezes, a pessoa pela qual a gente tem simpatia pode fazer o que for, mas a gente está sempre relevando. Por quê? Porque tem a afinidade, né? Verdade. Agora, entrando no assunto das antipatias, por que será que a gente tem isso de olhar para alguém e dizer não gosto de você, mesmo sem a pessoa ter feito nada pra gente? O que será que justifica isso, espiritualmente falando? O que vocês acham? Diga aí, convidado especial. Bem, lá na questão 389, lá do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né? Só que da seguinte maneira: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista, o que não é o caso do nosso grupo, né? Graças a Deus. E os espíritos respondem a Kardec que são espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem se falarem. Quer dizer, nós geralmente, quando encontramos um espírito antipático, quem nós fizemos alguma coisa, ele nos fez alguma coisa numa vida pretérita, geralmente a energia não bate. Nós parece que adivinhamos que alguma coisa ou ele fez ou nós fizemos a ele. Então, esse reconhecimento através das emoções, ela vai nos manter instintivamente um com o pé atrás do outro, né? Agora, é claro que a gente não pode pensar que isso vem só de vidas pretéritas, porque existe a questão dos fluidos. Às vezes, o camarada com o fluido ruim e o outro com o fluido bom não se bate também, tem uma certa antipatia, um receio de caminharem juntos, né? Mas é preciso a gente não colocar tudo que significa questão de antipatia como resultado de vidas pretéritas, de serem inimigos do pretérito. É preciso a gente ter muito cuidado com isso. Brito, e seguindo isso daí, você vê também que na 390 ele diz que a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Ele faz a pergunta:
Exato. Aí ele diz, 2 espíritos não são necessariamente maus, porque não simpatizam um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas à medida que eles forem se elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. É o que exatamente para isso que nós estamos aqui. Porque é que a gente também tem que fazer uma diferenciação aí dessa questão do que é moral, do que é natural. E nessa questão natural nós somos ignorantes pela natureza nossa, por não ter o conhecimento. E estamos aqui para desenvolver exatamente esse moral, para que a gente se melhore a cada dia mais. Agora, Souza, dentro disso, né, que o Souza está colocando aqui, que Kardec nos fala, lembra também para a gente um outro ensinamento da doutrina, que na verdade não tem espírito mau. Verdade. Tem aquele espírito que ainda não despertou, ainda não acordou para a necessidade de evoluir, tá lá paralisado, né, estagnado numa atmosfera negativa. Mas mal mesmo, em essência, não, porque Deus criou todo mundo simples e ignorante. E aí me faz lembrar justamente a atualidade, não é? Que a gente está vivenciando os atritos, a intolerância justamente pelo comportamento até político, né? De uma pessoa, e isso... Como eu não concordo com a ideologia do meu colega, pronto, já é meu inimigo. Uhum. Eu já tenho uma raiva, já crio uma antipatia. Sim. Ou quando tem aquelas pessoas que são fundamentalistas na sua ideia, e aí saem, né, disseminando a sua ideia, e aquilo fica antipático mesmo. Só que eu, se já trabalho, né, no bem, já começo a ver aquela pessoa como meu irmão. Mas do contrário, a gente fica, como diz no interior, enojado. Né? Eita, que a anunciação foi longe. Ou com ranço. Nesse vocabulário. Ou com ranço, né? Segundo Raimundo. Agora eu vou dizer uma coisa. Essa questão política que a anunciação colocou serve muito para nós espíritas, porque isso mostrou uma faceta nossa, assim... complicada, porque nesse momento político a gente teve posicionamentos de pessoas que a gente falava, mas meu bem, você não era cristã, não era, e aí você tá pregando uma outra coisa, e aí fica difícil ter simpatia, né, gente? Mas por mais amigo que sejamos, aí... Mas essa questão, ela é bem clara, Brito, só um instante, quando ela diz que 2 espíritos não são necessariamente maus, e essa antipatia pode resultar de diversidade de pensamentos, de uma série de situações. E a gente só tem antipatia quando ela polariza. Eu com alguém, eu com Isabela, com a Anunciação, com Tati, com Irineia, com você, com quem quer que seja. Ela só vai ter essa antipatia quando existe esse confrontamento. Senão não tem. Onde a gente vai ter antipatia com o quê? Não é não? E essa questão de não ser mal, realmente, quando ela citou no primeiro momento, o que a doutrina diz para nós lá no princípio? Que nós nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes. Essa maldade está na nossa ignorância, do não conhecimento, do não saber como me comportar dentro de determinadas coisas, ou não? Você, Brito. É verdade. É verdade. Agora, eu só iria um pouco mais longe, porque às vezes nós atribuímos que essa nossa maldade, essa maneira de agir no mal, nós atribuímos muito à nossa ignorância. Mas se nós formos buscar sobre a questão intelectual, nós verificamos que a pessoa às vezes é altamente inteligente, tem conhecimento e não utiliza aqueles conhecimentos para se transformar e continua agindo no mal. Ela pode até ser uma ignorante moral, mas eu conheço muito intelectual agindo na maldade. E um exemplo disso que nós podemos até ver que é uma simbologia, claro, é a questão do anjo decaído, né? Com conhecimento e de repente agindo no mal. E às vezes eu verifico que muitas pessoas que tinham um caminho mais ou menos trilhado, assim, do caminho que nós poderíamos dizer caminho do bem, caminho da boa ação, e de repente por alguma coisa muda, se transvia nesse caminho, se perde e começa a agir no mal. Então é bom que a gente possa refletir também sobre isso, que claro, quando nós estamos começando a nossa escalada evolutiva, tem a questão da ignorância, mas existe
a questão dos vícios, que quando nós nos envaidecemos, nos orgulhamos, utilizamos o egoísmo e nos deixamos envolver pelos bens, pelos prazeres materiais, a gente começa a gostar disso. E a gente até sabe que aquilo faz mal, que às vezes tem um conhecimento até espiritual da vida pós-morte, das consequências disso, mas o envolvimento com o prazer na matéria é tão grande que a gente vai esquecendo de evoluir moralmente. Então, muitas vezes as pessoas agem na maldade e com conhecimento de causa, né? Mas é interessante, quando a Anunciação falou a questão da antipatia, que eu me lembrei que essa antipatia, às vezes, ela surge de modo muito diverso. E eu me lembrei da questão do torcedor, né? Do futebol. É outro local que tem rivalidade, né? O cara torce por um time, e aí o outro torce por outro, né? Sim. E aí alguém, quando vê o outro vestindo com a camisa do adversário, já desgosta. Então ele já antipatiza, às vezes briga, leva isso às vias de fato, como tem acontecido em nossos estádios. Então, essa antipatia, às vezes, ela se exacerba de tal maneira que chega a agressões verbais, agressões físicas. E nós estamos vendo essas antipatias agora na mídia. Isso que é triste. As pessoas não querem nem saber a causa dos acontecimentos e já estão embarcando numa antipatia gratuita que foi compartilhada por alguém que é do mesmo perfil ideológico e vai levando e gerando essa antipatia para frente. É uma coisa muito triste e nós precisamos falar disso mais. Verdade. Brito, tem também uma situação seguinte, já aproveitando que a gente está no mês, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, com relação ao feminicídio, que acaba sendo também, em um determinado momento, você diz que ama e depois você, por não estar mais junto, ou alguma coisa da ordem, ou um ou outro fazem coisas diferentes daquilo que se pensa, isso vira uma antipatia que chega às agressões finais, até os feminicídios que têm acontecido no nosso dia a dia. A gente tem notícias diárias sobre esse assunto. Quer dizer, por que tanto isso entre nós espíritos encarnados? É verdade, isso aí essa maldade que ainda graça dentro de nós. E partindo justamente para esse ponto de vista que você colocou sobre o feminicídio, é muito triste quando nós olhamos duas pessoas, se olharam nos olhos, deram-se as mãos, saíram para namorar, assistir aquele filme, né, no cinema, no escurinho do cinema, depois casam, e de repente, por alguma situação, porque não houve realmente o amor, não houve o respeito, e aquele amor, entre aspas, que dizia existir, agora se transforma num ódio por um ou outro querendo desfazer o relacionamento ou agindo de uma outra maneira que não nos importa. Porque o que nos importa aqui é saber que são duas pessoas que no início se procuraram, diziam se gostar, e agora uma outra está querendo fazer o mal para aquela pessoa. Então isso nos preocupa, porque demonstra que não existiu amor e que a pessoa se deixou levar por uma antipatia de uma situação e esta situação chegou às vias de fato. Sim. O que faltou para essa relação? Faltou Deus no coração dessas pessoas, faltou os ensinamentos de Jesus devidamente vivenciados para que elas pudessem aprender a disciplina, a se respeitarem, a entenderem que o amor é construído pelos dois no dia a dia, para compreenderem que cada um é um mundo diferente do outro e que cada um tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, e que existe a necessidade de sermos compassivos uns com os outros, de sermos compreensivos, de sermos tolerantes, de sermos fraternos e solidários. Então, por isso, esta antipatia se exacerba quando nós sentimos
que fomos prejudicados ou que saímos perdendo numa determinada relação. E aqueles espíritos ainda muito bárbaros, eles partem para isso, porque ainda tem dentro de si aquelas paixões bárbaras do passado, onde a sua vontade não era satisfeita, então ele agia com violência. E esse barbarismo se apresenta muitas vezes no feminicídio. Eu quero só lembrar para vocês agora que eu tive fazendo um programa de rádio agora segunda-feira, falei sobre o Dia Internacional da Mulher, e um fato me chocou bastante, de uma família maranhense que veio aqui para o estado de Goiás, especificamente para a cidade de Trindade, onde o casal, o pai dizia, a mulher acusa o marido, dizendo que ele batia, não tinha paciência com a criança, uma menina. Veja só, a mulher já nasce sofrendo. Uma menina, e esse pai começou a antipatizar nos momentos que a menina chorava. Ele começou a antipatizar essa menina e deu tanto nessa menina que ela tinha fraturas, 12 fraturas no corpo, nas coxas, nas pernas, e isso chocou a cidade a ponto do conceito de ter lá a delegada está fazendo visita diariamente a essa criança, que é do sexo feminino, mostrando que a mulher tem que ser guerreira até no nascimento, e que a antipatia de um pai pelo choro da criança fez com que ele deixasse extravasar o que de pior ele tinha dentro de si. Porque aquele que é pai e aquela que é mãe, que ela também deixou que acontecesse, ou talvez ela até agredisse, a delegada falou, deixou com que agredisse uma criança que não tem nem como se defender, criança de 3 anos, 2 anos e meio de idade, veja só. Então, essas antipatias que nós vamos deixando aumentar, extravasar, elas nos levam muitas vezes à agressão. Brito, e seja agressão de marido, de mulher ou de pai. Brito, só lembrando, né, quando você está falando de um casal, né, com mais um filho, e aí a gente lembra que essa antipatia, ela impacta muito mais, porque ambos têm família, né, e aí isso gera um endurecimento também das famílias e da própria sociedade. Então, um ato nosso impacta várias outras famílias. Pessoal, o papo tá bom, vou fazer aqui um rápido intervalo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Pessoal, estamos de volta aqui com um programa que é o Espiritismo. Hoje a gente está falando sobre um tema muito interessante, cotidiano de todos nós, que são as antipatias gratuitas, né? Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. Bom, e falando sobre essa temática, a gente terminou num assunto interessante, né? Que foi sobre esse caso recente dos pais que agrediam filhos. Trazendo as antipatias para esse contexto, eu começaria aqui perguntando para a Tati. Será que numa situação como essa, né, a gente já poderia afirmar que o pai tem um problema? Porque assim, dentro da doutrina a gente aprende que existe um planejamento reencarnatório. E aí, como é que se explicaria essa antipatia que o pai e a mãe muitas vezes podem nutrir por aquela criança tão indefesa? Será que só um caso de encarnações passadas justificaria isso, ou teriam outras situações que poderiam justificar esse tipo de agressão? Olha, para responder essa pergunta, eu vou usar um exemplo. Um exemplo que ocorre na minha família. Eu tenho uma sobrinha que é filha do meu primo, né? Mas desde que ela olhou minha irmã, quando ela era bebê, ela já chorava. Aí ela cresceu 1 ano, ela se escondia atrás. Gente. Das pessoas. Era só minha irmã entrar na sala que ela parava de brincar. Né? Então, com o tempo, que aí a minha irmã foi conversando com ela, que a gente foi assim meio que obrigando as duas a estarem no mesmo ambiente, que isso diminuiu um pouco. Mas era desde bebê. Ela não podia ir no braço da minha irmã, que ela chorava. Então, ou seja, não é fácil, né? Muitas vezes aceitar aquela convivência. Exato, é uma coisa meio que tá ali imposta, né? Que ela, como bebê, ela não poderia sair daquela situação. Sim. Mas que ela tava ali sentindo aquela antipatia. Uma neném, um bebê. Que, né, não tem ali ainda total controle dos seus sentimentos e de nada. Tá ali só realmente sentindo. Então, isso demonstra pra mim claramente que realmente a gente vem trazendo essa carga já de outras vidas.
Agora, no caso tão extremos que chega à violência, né? Aí vem aí também a questão da evolução moral da pessoa, né? Porque é uma pessoa já adulta, então ela não evoluiu nada na sua existência atual e recebeu essa criança, né? Então há aí um debate realmente muito forte, porque é evidente que tem essa antipatia de uma vida anterior, mas também tem algo mais que já é desta vida que esse pai pode ter vivido, pode ter vivenciado, pode ter ali uma quebra moral nele, nessa vida já, que essa criança, ele vai sentir na pele o que... fazer a criança sentir na pele o que ele vivenciou. Porque isso que a Tati colocou é bom a gente lembrar. A gente está falando aqui sobre o ponto de vista espírita e tudo mais. Porém, a gente precisa compreender que nem toda antipatia é constituída de coisas passadas. Às vezes você construiu isso nessa mesmo. Tipo, você não foi uma pessoa bacana, você não foi uma pessoa agradável. Então, obviamente, você vai construir uma inimizade, né? Agora, trazendo esse entendimento de que às vezes a gente constrói as antipatias nessa encarnação que a gente está vivendo, eu faria um outro questionamento. Será que a gente sempre leva para o plano espiritual, para as pessoas que não entendem nada de doutrina espírita, mas acreditam na reencarnação, tem assim essa sensação de que há algo além dessa vida que a gente está vivendo material? Talvez essas pessoas estejam se perguntando: e essas antipatias que eu levo dessa vida? Desencarnei, eu levo essa antipatia para o plano espiritual? O que vocês acham? Leva. E se leva. Levamos o bem e o mal que a gente fez e levamos ainda o que mais, né, entristece. É o bem que a gente pode fazer e não deixou de fazer só por orgulho, só por vaidade. A alma é a mesma no presente ou aqui embaixo ou lá em cima, como diziam os outros, né? E a gente não esquece, né, pessoal? Não esquece, fica... Agora, tem uma coisa que a doutrina traz no Livro dos Espíritos, esse entendimento, não é só pela lembrança em si, mas é porque é um sentimento que fica ali arquivado. E sentimento é algo que podem viver 1000 encarnações, mas você tem aquela lembrança sentimental, é algo muito forte. Tanto que tá aqui a psicóloga, né, a Anunciação, poderia falar até um pouco melhor sobre isso, essa coisa das lembranças que nós temos com relação às coisas que a gente sente é muito mais forte do que qualquer outra lembrança, assim. Ah, vivi um fato, mas isso não foi marcante, isso não me trouxe um sentimento. A gente deleta. Mas aquilo que a gente sentiu de forma impactante, né? Então, antipatizar por alguém por conta de uma violência sofrida, né, uma situação mal resolvida numa vida, a gente leva aquilo, né? Sim, e pensa no que você falou, a criança, né, que a gente está falando aqui também, que a Tati deu essa explicação. A criança, ela recebeu uma informação e aquilo foi tão impactante e ela guarda. Aí cresce lá na frente, na vida adulta, isto vai vir. Tem um trauma lá. E aí precisa que ela faça toda uma reformulação, uma reconfiguração daquilo que ela escutou, porque foi lá na infância. Hoje, esse espírito já passou por várias situações e precisa melhorar. Tornar suave aquela memória, né, que atrapalhou a vida, está atrapalhando a vida dela, é preciso que ela suavize aquela memória. E aí a gente, enquanto espíritas, a gente precisa fazer o quê? O auto-perdão, o auto-cuidado e rever o que a gente pode fazer a partir dali. Porque a gente não deve seguir com a mágoa, né? Com as memórias ruins. A gente precisa reconfigurar essas mágoas. Então, a gente poderia dizer que toda antipatia precisa obrigatoriamente ser trabalhada? Obrigatoriamente, sim. É um dever. Agora eu lembro do Kardec quando ele falou, né? Da obrigação e dever. É dever nosso cuidar da gente. E sabendo da nossa volta para o mundo espiritual, é necessário que a gente trabalhe para que a gente volte mais leve, que a gente volte mais suave, olhando cada um dos nossos desafetos como irmão também no processo evolutivo. O Souza quer falar, eu não estou deixando, estou aqui numa briga, gente. Eu e ele disputando aqui o microfone. Não, fica à vontade. Era só para colocar o seguinte, que nessa questão da antipatia, a gente vê casos, inclusive, de mães gestantes que ali naquele momento rejeitam a própria gestação, o próprio ventre. E a criança sente. E às vezes causa um aborto. Às vezes causa um aborto. Aí chama espontâneo, né? De espontâneo não teve nada. Tem nada. Provocado por essa antipatia entre esses espíritos. Essa rejeição, porque ele ainda não está ali instalado, mas ele está próximo, o espírito, recebe né? Já recebe toda a carga.
energética, fluídica de que a mãe está passando para ele, né? Sim. Gente, só abrindo um parênteses para quem está ouvindo e tem pouco ainda conhecimento da doutrina. Nós não estamos aqui dizendo que todo aborto espontâneo é causado por uma rejeição da mãe. Não. Só para quem está ouvindo a gente compreender. A gente está dizendo que existem situações... essa possibilidade. Exatamente, que isso ocorre, mas não quer tem dizer que as seja... questões físicas e tudo Sim. mais, outras que causam Às vezes o bebê precisa daquela experiência, os pais precisam daquela experiência. São muitas as situações, mas é tema para um outro, né, um outro programa. E só lembrando, mesmo sendo tema de outro programa, o que nos diz o Livro dos Espíritos, eu não sei o número da questão, quando ele diz que os espíritos influenciam em nossas vidas mais do que a gente imagina. possa imaginar. Exatamente. O que você diz para nós, seu Bito? Não, eu estou acompanhando aí o debate, está muito bom. E lembrando que a questão inicial foi se essas antipatias nós levamos, né, para o mundo espiritual. E claro que nós estamos ainda mais perto do ponto de partida do que da meta, né, que nós infelizmente desejamos é uma boa chegar. lembrança. Então, por estarmos perto ainda desse ponto de partida, ainda estamos muito atrasados. E nós temos... Eu não gosto de chamar inimigo, eu já aprendi com muitos colegas que tanto falar em adversário, eu já transformei os inimigos em adversários, para ver se minimiza. Não me procuram tanto, entendeu? Vocês não me perseguem tanto. Mas, quando a gente parte realmente para o mundo espiritual, nós levamos aquilo que de bom e de ruim tem dentro de nós. Brito. E essa verdade está lá, ensinada pelos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão até 459 da influência dos Espíritos, que esses irmãos que partiram com raiva ou com ódio, com a antipatia, sentindo por nós, é claro que eles vão nos procurar e tentar nos prejudicar. Então a gente vai levar essa antipatia para o outro lado. Brito, aproveita essa diga. tua fala, tira uma dúvida pra gente. Tu tá comentando sobre as antipatias que a gente leva para outras encarnações, né, ou para o plano espiritual. Eu te perguntaria, muitas vezes a gente muda a forma do perispírito, ou seja, a nossa aparência ela se modifica. Como é que a gente se encontra essas inimizades, sendo que elas estão com outra, digamos assim, configuração, com outra aparência? Como é que isso é possível? Como é que eu olho para a pessoa e sei, não, esse aqui é meu inimigo do passado, mesmo estando ali outra cara, né, tipo aquela história do lobo em pele de cordeiro? Minha irmã, nós somos feitos de energia, né? Nossa essência espiritual é energética. Então nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal. Ao mesmo tempo nós temos os nossos fluidos do ambiente que tiramos e vamos melhorando esse fluido através da nossa conduta moral. Então nossos inimigos e aqueles que nós achamos que são inimigos ou que somos inimigos dele, os nossos fluidos são diferentes, as nossas energias são diferentes. Embora esteja numa outra roupagem, com uma outra fisionomia, na hora que chegar perto um do outro, aquela energia negativa nascida de inimizades pretéritas ou de ideias diferentes, elas não vão se casar, elas vão expulsar um ao outro, elas não vão ficar unidas, juntas, elas vão praticamente se rebelar um contra o outro. Então, nós podemos não conhecer aqueles que foram nossos inimigos, mas as energias que eles emanam, ou que nós emanamos, vai mostrar que nós não somos queridinhos uns dos outros. E a resposta Daí, não é verdade? Tanto que a resposta da questão 388 que diz: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Uhum. Agora é interessante também que a gente pensar o seguinte, que é tanto a simpatia como a antipatia terrena com pessoas desconhecidas, elas podem ter sua origem em outro fator que não em existências passadas, né? Então essas antipatias, algumas vezes, elas se originam nesta atual encarnação. Sim. Né? Às vezes ideias diferentes, eu ainda sou um espírito tão atrasado, não quero aceitar a ideia do outro, ainda não me permito que o outro tenha a sua própria ideia, eu quero que ele reze pela minha cartilha, ou pense como eu penso. Eu que eu diga, viu, Brito? Que antipatia. Quem não pensa como eu penso. Aí a gente vai construindo antipatia. Uma pessoa meio difícil que não aceita nem que a gente tenha outros preferidos, né, Brito?
Olha, gente, agora, Brito, tu levantou essa questão, gente, me veio aqui um outro questionamento, uma outra pegadinha pra vocês. A gente tá falando sobre outras possibilidades da gente ter antipatias por alguém que não tem nada a ver com vida passada. E aí a gente aprende dentro da doutrina espírita que existem obsessores, né? Aquelas pessoas que estão ali nos perseguindo, buscando que a gente cometa equívocos e tudo mais. E aí eu perguntaria, dentro dessa ideia, um obsessor poderia interferir de forma a fazer com que nós criemos uma antipatia por alguém? Sim. Com certeza. Fala lá, Souza. Não tenha nem dúvida. Souza balançou. Vocês não podem ver, mas Souza balançou a cabeça aqui de um jeito como quem entende. Acho que ele andou sendo obsediado recentemente. Entendeu? Não entendo. Aí a gente volta de novo ao Livro dos Espíritos e dizer que os Espíritos influenciam em nós mais do que a gente possa imaginar. Como somos espíritos e somos atraídos pelo aquilo que a gente pensa, a gente dá vazão para que esses espíritos cheguem até nós e comecem a nos influenciar dessa maneira, para que a gente possa passar a odiar alguém ou criar uma antipatia por alguém, ou coisas do gênero. Será que dá para identificar quando é uma antipatia gratuita e quando é uma antipatia induzida por um processo obsessivo? Eita, agora peguei vocês. Eu vou fazer o seguinte. Acho que tem a ver com a sensibilidade mediúnica. O que Brito ia dizer, Brito? Diga aí, Brito. Eu gostaria de voltar até um pouco à pergunta anterior. Olha, Brito já está fugindo da minha pegadinha. Não estou fugindo. Olha, chefinha. Eu gostaria de dizer que nós estamos envolvidos todos num mar de pensamentos, onde os pensamentos assim se procuram. E quando nós temos a antipatia, seja ela gratuita ou surgida de alguma coisa que o outro nos fez, nós começamos a alimentar uma antipatia, uma raiva que pode chegar até um ódio, que não é o ódio que o Souza colocou no WhatsApp, mas é um ódio advindo de uma situação que alguém nos feriu. Então, esse nosso pensamento, e nós sabemos que nós formamos como imagem no nosso perispírito, fica aquela imagem que o outro espírito obsessor que tem a raiva do outro ou nossa, ele pode se aproveitar daqueles pensamentos que nós formamos, mentalizamos e fotografamos, né? E ele vê aquela cena que eu tenho raiva de querer fazer, e ele alimentar isso em nós. Então, esse alimento de um espírito inferior para que a gente possa fazer mal ao outro, vai terminar fazendo que, se nós formos fracos, não estivermos realmente imbuídos de bons sentimentos, orando, vigiando, isso vai se alimentar cada vez mais e, de repente, nós estamos fazendo aquele mal que de início pensamos e, de repente, se transforma em situações físicas, sejam elas verbais ou agressivas. E isso é muito triste. Sim. Mas agora, só para lembrar, qual foi a segunda pergunta? Olha, eu estou dizendo, eu vou lembrar a segunda pergunta. Pode fazer. E vou passar aqui, porque eu acho que eu cortei a anunciação no raciocínio. Eu perguntei, quando é que a gente pode dizer que uma antipatia ela é gratuita, ou quando essa antipatia foi resultado de um processo de um obsessor, de um processo obsessivo, né, conosco? O que tu ia dizer, anunciação dessa hora? Se a pessoa tiver sensibilidade mediúnica, aí é obsessão, né, dos espíritos. Uma porta maior, né, para isso. Isso, porque aí vem a cobrança. Sim. E a pessoa não compreende que a mediunidade, ela precisa estar a serviço do bem, porque se a pessoa tem essa sensibilidade mediúnica, é uma pessoa raivosa, uma pessoa invejosa, que não se trabalha, né, não procura se conhecer e nem conhece a mediunidade, então ela será uma pessoa mais tumultuada. Propensa a isso, né? O Brito. Antes de Brito, eu queria fazer uma colocação nessa de anunciação sobre o seguinte: essa sensibilidade mediúnica, todos nós de alguma forma não temos? Sim, mas então, tem mais sensibilidade. É isso que eu... O ostensivo. Porque intuitivamente todo mundo tem. Tanto que todo mundo sente se gosta, se não gosta, se vai com a cara, se não vai com a cara. Pois é, então essa questão mediúnica, ela pode se agravar com a mediunidade. Sim, isso, né? Ostensiva. A mediunidade ostensiva se agravar com essa mediunidade. Mas intuitivamente a gente está sempre... É bom a gente ir voltando, porque a gente tem ouvintes que não estão ouvindo pela primeira vez. Verdade. Intuitivamente a gente está sempre
aberto as nossas antenas a essas questões de antipatias, e ser induzidos a antipatizar alguma coisa. Sim. Responde agora, Brito. O Brito fechou com uma frase, querido. Ele lembrou a questão 919, dizendo: conhece-te a ti mesmo. Pois é, eu puxei essa questão porque, na realidade, eu deveria até antes dessa questão lembrar do grande ensinamento de Jesus: vigiai e orai para que não caias em tentações, ou seja, para não cair em tentações. Quando nós começarmos a desenvolver essa lição que Jesus nos dá na prática, sendo vigilante dos nossos pensamentos e orando para reforçar estes pensamentos no caminho do bem, nós vamos começar a compreender que muitos dos nossos pensamentos são reforçados por pensamentos daquelas nossas testemunhas, daqueles que estão sempre ao nosso redor. E aí é preciso justamente voltar a essa questão já tão comum e tão comentada nas palestras, nos estudos, que é o conhecimento de si mesmo. Não tem como fugir disso. Se nós não buscarmos conhecer a nós mesmos, fazendo reflexões diárias sobre o que pensamos, como nós agimos, nós não temos como separar o que é nosso e o que é do outro. Vamos achar que sempre nós somos ruins, ou então pensar o contrário, que tudo é influência dos espíritos. Sim. Então nós temos que aprender a nos conhecer para separar o que é que eu penso realmente que é de mim, ou que é reforçado pelos espíritos inferiores, ou que é do espírito inferior. E aí essa vigilância e essa oração vai nos ajudar. E esse conhecimento de nós mesmos através da meditação, da reflexão diária, à noite, como Santo Agostinho dizia, fazer uma reflexão, ter realmente o que é que eu tenho de bom, o que é que eu tenho de ruim. O problema é que quando nós fazemos essas perguntas, nós mascaramos as respostas. Isso é tema para outro programa, Brito. Não dá nó na cabeça da gente não, viu? Gente, a gente vai aqui para um rápido intervalo. Lembrando vocês de acessarem as nossas redes para acompanharem o programa, saberem, né, quais vão ser os nossos próximos passos e para verem também os programas que já foram gravados ao longo desse tempo que a gente já tem de programa. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, pessoal, estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo. Hoje aqui feito, né, por toda a equipe do Divulgar. E aí, para você que quer acompanhar o nosso trabalho, que gosta do programa, que nos escuta, nós estamos, né, agora com um site que é o www.divulgar.net, onde você não só acompanha os programas que já foram feitos, como tem hoje uma programação aí 24 horas com músicas de bandas, de cantores espíritas, uma programação muito legal, vocês vão gostar. Deixem seus comentários ou então acessem a gente através das nossas redes sociais, fazendo a busca pelo programa que é o Espiritismo ou por Divulgar Doutrina Espírita, que é o nome que a gente utiliza. A gente está no Instagram, no Face, a gente tem um canal no YouTube, então são muitas as plataformas hoje que você tem de encontrar, né, a gente e de fazer contribuições, participar aqui com a gente, gravar um programa, sugerir temas. Fiquem muito à vontade. Deixar suas perguntas, né? Deixar as perguntas, são muitas as funcionalidades, viu? Tá ficando assim um negócio bacana. Então acessa o site da gente, divulgar.net, espalha para os amigos, conta lá no seu centro. E continuando aqui, já tentando fechar, né? Porque é um tema que a gente acha que é uma coisa simples, mas a gente vê que dá muito pano pra manga, né? Falar sobre as antipatias. Tem uma questão que o Tiago mandou pra gente, o Tiago lá, que mora no Olho d'Água, ele escreveu pra gente e falou assim: eu sou gêmeo de uma moça e às vezes me pergunto, parece não haver nada de ligação. Ela segue sua vida e eu a minha. E aí viria a pergunta: pode espíritos sem nenhuma ligação aproveitarem o mesmo momento para reencarnar? Que fazer quando realmente achamos dificílimo encarnarmos numa determinada
com uma determinada pessoa que precisamos conviver? Eu acho que essa pergunta ela é bem apropriada para a gente conseguir dar um fechamento para essa ideia das antipatias, porque a gente já entendeu que a gente pode levar ela para outra vida, mas como trabalhá-las agora, nessa encarnação, para buscar um melhor relacionamento e se livrar de vez, digamos assim, dessa relação tumultuada? O que a gente pode fazer? E o que nesse caso dele? A gente podia lembrar um trechinho que diz o seguinte para nós: o corpo descende do corpo, mas o espírito que reencarna naquele corpo perde espaço. Então ali podem estar dois espíritos que podem ser muito ligados um com o outro, mas podem ser dois espíritos que não têm nada a ver um com o outro. Porque a gente sempre faz essa ligação de gêmeos como pessoas muito parecidas. Né? Mas a gente precisa lembrar que são dois espíritos completamente diferentes, né? Eles têm similaridades, mas tem coisas que não tem nada a ver. E que vieram através de um lar que proporcionou a esse casal, né, essas crianças, uma educação. E aí aquilo que eles tinham de, né, que se resolver e administrar, essa família alicerçou para que ele se desenvolvesse. Hoje cada um segue a sua vida sem se digladiarem. Pode não haver uma aproximação, uma simpatia, um afeto entre eles, mas há o respeito, cada um seguindo a sua vida. Então eu acho que está no bom caminho, melhor do que se estivesse ao contrário. Sobreviveram, né? Um ao outro. Às vezes a missão é só essa, né? Não é exatamente. Eu acho que a gente tem que, como o Brito falou, a gente ainda é muito primitivo. A gente tem que lembrar que a gente ainda é muito ignorante. Então, é pouquinho por pouquinho. É um passo de cada vez. A gente não vai chegar e virar uma chave e pronto, eu tô te amando agora. Eu te amo, beijinho, beijinho e pronto. Não é assim. Então cabe a nós a gente também refletir sobre a nossa vida. É o que a gente aqui no Espiritismo a gente chama de reforma íntima. De parar, refletir e aos pouquinhos ir evoluindo, né? É aquela Bacana, coisa, não né? tem um salto, não existem saltos, né? A gente vai de passo em passo. Só fazendo uma lembrança aqui que na última foi sexta, foi que dia sexta, que a gente quinta que nós fomos fazer a gravação, não foi? Sim. E o Tato Save, Tato que é um palestrante ele espírita. disse o seguinte: a gente comentando que a gente prepara no presente o nosso futuro, que o passado a gente não vive, mas que o nosso presente ele é só aquele pequeno momento. Aí ele já deixa de já ser não é mais presente. Já passou a ser passado, a gente não tem mais como recuperar. Entendeu? Muito bem. Diga, Brito. Não, eu Ele estou disse muito bem. muito bem. A sua fala tá embasada naquilo que é certo. E eu queria chamar a atenção que Souza, ele falou sobre a questão de, poxa, são gêmeos, mas são dois espíritos diferentes. E às vezes a gente não pode pensar, porque tem pessoas, vieram como gêmeo agora porque é uma maneira que Deus colocou para que eles possam aprender a amar. Não, porque às vezes dois espíritos afinados uns com os outros, simpáticos uns com os outros, um com o outro, pode pedir para vir numa mesma família como gêmeos. Assim também como pode acontecer o contrário, de dois espíritos adversários terem vindo como gêmeos para aprenderem a se amarem agora, né? O importante que eu acho, gente, é que seria muito bom que, independente do que nós sentíssemos pelos nossos irmãos, pelos nossos pares, nas mais diversas situações de convivência que a vida nos impõe, que nós pudéssemos olhar para cada um de nossos semelhantes como alguém de alguma forma já fez parte da nossa vida e que nos merece apreço para que a gente possa ir curando essa antipatia, que nos merece dedicação, respeito, tolerância, compreensão, perdão, auxílio. É isso que a vida nos pede, é isso que Deus nos pede, que nós possamos aprender a trabalhar essas antipatias agora, para que amanhã não aconteça aquilo que Jesus disse: reconcilia-te enquanto estás a caminho com teu adversário, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz ao ministro de justiça, e esse te mande colocar na cadeia, que dali só sairás quando pagares o último centavo, ou seja, o último centavo. Então essas antipatias têm que ser trabalhadas agora. Isso é um homem que engoliu o evangelho, Senhor. Abriu a cabeça dele e colocaram. Poxa, Brito,
Termina só de concluir isso daí. Qual é o primeiro grande mandamento? Peraí que Tati quer falar. O que era, Tati? Não, só tô aqui decepcionado, que eu pensei que poderia parcelar em várias vidas os meus erros. Poxa. Agora Brito. diz aí, Brito, o que Souza Brito, falou. Qual é o primeiro Oi. grande mandamento? O primeiro grande mandamento, né? Quando aquele jovem chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse que ele devia observar os mandamentos. Não, mas eu já sei disso tudo, né? Jesus disse: ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo? eis outro igual a esse, o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro disso, é tempo de nós prestarmos maior atenção às pessoas que estão à nossa volta, aquelas que também ocasionalmente cruzam o nosso caminho, porque nenhuma delas entra na nossa área de ação por mero acaso. Então, que os nossos sentimentos bons sejam mais aflorados e que os maus sentimentos sejam contidos, pois aqui nos reunimos neste mundo para que todos juntos possamos aprender, possamos progredir, e o que nem sempre acontece, infelizmente. Mas nós estamos a caminho da luz, né? Um dia chegaremos lá. A quem for mais dado, mais será cobrado. Eita, Brito, acho que tu tá meio encrencado. Não, eu coloquei no geral, gente. Eu entendi a anunciação, nós assim, essa antipatia aí com o Brito. A nós que já sabemos, já compreendemos, né? É o mundo espiritual, então é o nosso dever, né? Chegar melhorzinho no futuro. Pessoal, o nosso programa, né, já estouramos nosso tempo, a nossa produtora Tati vai puxar depois a orelha da gente, querer cortar uma parte aqui, outra ali, espero que ela não corte essa. E a gente vai, né, finalizar o nosso programa de hoje, vou passar a fala para que os nossos convidados possam se despedir, mas a gente fica com a reflexão final, né, de tudo isso que foi dito pelo Brito, foi quase uma prece, na verdade, de encerramento, lembrando a gente dessa necessidade de nós refazermos os nossos laços com as pessoas que se aproximam da gente, porque não existe acaso. Então, se nós viemos a ter a convivência de alguém, é porque algo precisa ser aprendido ali com aquela pessoa, naquela relação. Então, aqueles nossos parentes difíceis, pelos quais a gente tem dificuldade de se relacionar, de compreender o ponto de vista deles, que a gente busca um pouco mais de tolerância, que a gente busque fazer essa reforma íntima que foi falada, para que a gente possa, ainda nessa encarnação, fazer os resgates que se fazem necessários nas nossas vidas. Então, a gente termina, né, com essa mensagem de otimismo, mostrando que é possível. Talvez, eu acho que seja o caso da gente fazer aqui um programa Antipatias, o retorno, para que cada um aqui possa dizer como já se reconciliaram com alguém, porque não é possível que a gente não tenha casos de sucesso aqui nesse grupo. Então, que a gente possa, né, levar essa reflexão e finalizar mais um programa feito com muito amor e carinho para vocês. Agradecemos ao Souza pela participação. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar juntos mais uma vez do divulgar, né? Que a gente tem ficado juntos quase sempre. Sim. E a oportunidade disso para que a gente possa crescer e entender essas antipatias e as nossas simpatias. Anunciação. Obrigado. Uma outra vez, gratificante é para mim estar com vocês e estar falando de algo que é significativo na minha vida, que é o Espiritismo. Gratidão a todos. Tati. Gratidão também. Apesar de vocês realmente falarem demais, me dá trabalho para cortar o programa, mas aqui é só simpatia, não tem antipatia. Nem ranço, Raimundo. Isso é história. É mentalmente, que a gente não tá A por antipatia perto. é só quando eles não estão aqui, quando eu tô editando o programa, que é... Os assuntos são muitos. Irineia se escondeu o programa inteiro, mas vou registrar essa participação aqui, porque afinal de contas esse programa hoje só foi gravado porque ela veio trazer esse computador de mototáxi. Rapaz, é uma mulher virada, é outra coisa. E a gente termina então mais um programa mandando um alô muito querido
Ah, sim, calma, o Brito vai falar aqui por último. Mandando um alô muito especial pro nosso querido trabalhador Raimundo. Estamos aqui esperando o seu retorno. Se demorar muito, nós vamos fazer o próximo Te Ligando, porque assim não tem condição, não pode ficar muito tempo ausente também sem trabalhar não, que a espiritualidade começa a cobrar. E vamos passar a palavra final aqui pro Brito se despedir, mas em breve vai estar aqui pessoalmente com a gente, né não, Brito? Com certeza, dia 15 eu chego na ilha. Muito bem, obrigada pela tua participação, Brito. E no dia 15 e meio tu já tem trabalho. Tá bom. Eu queria aproveitar a oportunidade que vocês me deram para agradecer, porque eu estou, nesse momento, diante de uma natureza maravilhosa, com muitos pés aqui de limão, de quiabo, de tomate, de ata. Vejam vocês, uma mangueira bonita aqui e acima de mim um céu maravilhoso que me faz lembrar que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos a partir de agora, não deixar para amanhã, construir um mundo novo através da nossa reforma íntima, como falou a nossa querida Tati, que nós possamos pensar mais nas simpatias que devemos construir e nas antipatias que devemos deixar para trás através desta reforma interior. Que Deus abençoe a todos vocês que me deram esta oportunidade de estar junto com esse grupo maravilhoso e dizer: Senhor, muito obrigado por fazer parte do divulgar. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade da minha voz eu poder levar para falar, em primeiro lugar, para mim mesmo. E esta fala possa me transformar e acabar de vez com as antipatias que eu trago dentro de mim. Abençoa-nos, Senhor, neste projeto de levar a doutrina espírita para todos aqueles irmãos necessitados, para que, em se esclarecendo, possam se autoeducar e assim buscarem a sua transformação moral, para que amanhã eles possam ser plenos de felicidade. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por terem me convidado para esta participação no programa de hoje. Isso significa que agora eu fiquei mais simpático e vocês estão mais simpáticos para comigo. Tá certo, Alô, Brito, obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente vai terminando aqui o nosso programa, né? Mas essa é só a nossa parte de entrevistas, né? De roda de conversa. A gente vai finalizando essa roda agora. Mas a gente antes tem música e depois do programa a gente continua com toda uma programação musical aí preparada especialmente para você. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Eu não tenho asas para voar.